Olá, pessoal! Voltamos então com a atividade, agora a parte 2. Depois de preencher todo o quadro mágico, seguindo as orientações, com os números de 1 a 9. Você completou o seu quadro e ele ficou desta forma, ok? Também orientei para que você somasse os números de cada linha e também os números de cada coluna. Lembrando também que nós fizemos as somas nas diagonais, ok? Então, se você fez a sua soma e você descobriu que somando os números de cada linha, você obtém o resultado 15. Também somando os números de cada coluna, você tem o resultado 15. Somando os números nas diagonais, você também obtém o mesmo resultado, certo? Então, desta forma, nós temos ali o nosso quadro mágico todo completo e também as suas respectivas somas, ok? Seguindo assim, nós vamos para a próxima parte desta atividade. Então, seguindo aí, nós temos ali, mais uma vez, a atividade da letra A. Qual a soma mágica? Após ter feito toda essa soma dos números, a soma mágica que nós encontramos foi o número 15, tá? Então, você responde ali na sua apostila que o resultado dessa soma mágica foi o número 15. E aí a apostila traz para você um desafio. Ela te desafia a dispor esses números novamente de 1 a 9 no quadro de outro modo. Lembrando que você deve manter ali a soma mágica, ok? Então, vamos lá. Tente novamente fazer essa disposição dos números de forma que você tenha ali a soma mágica. Você irá também comparar o seu quadro com o dos seus colegas. Porém, infelizmente, nós não estamos em época de aula, né? Nós estamos em isolamento, mas você vai fazer um desafio. Olha que bacana! Você vai convidar alguém aí da sua casa, ou alguém que está próximo a você, ou até mesmo você pode fazer isso através da internet, né? O nosso canal aí de comunicação que está sendo mais utilizado ultimamente. Você vai convidar alguém ou desafiar alguém para que também preencha este quadro, lembrando sempre a essa pessoa que ela precisa respeitar a soma mágica, tá? Então, você vai orientar, explicar direitinho como funciona o jogo e a pessoa vai tentar ali distribuir os números desde que a soma seja sempre a mesma, coluna, linha e diagonal. Tudo bem? Mas continuando aí os nossos estudos, nós temos ali uma questão na letra E, que diz assim: é possível preencher o quadro mágico de modo que apresente o número 7 e o 8 na mesma linha, na mesma coluna ou na mesma diagonal? Explique a sua resposta. Então, você acha que é possível disponibilizar esses dois números na mesma linha, na mesma coluna ou na mesma diagonal? Então, pensa um pouquinho. Olha só, tem o número 7 e o número 8. Então, nós chegamos à conclusão que isso não é possível. Por que não é possível? Pois somente esses dois números juntos, eles já somam 15. Então, se eu somo ali 7 mais 8, eu já tenho o resultado 15. Então, não é possível, porque em cada coluna, em cada linha ou na diagonal, nós temos 3 números. E neste caso, nós vamos utilizar apenas 2. Então, não é possível utilizar esses dois números em uma mesma coluna, em uma mesma linha ou na mesma diagonal, ok? Então, pode preencher aí na sua apostila, coloque a resposta corretamente, lembrando de explicar a sua resposta, tá? Eu coloquei aqui já um modelinho, um exemplo para você, se você quiser seguir, para ficar ali tudo ok, a apostila já ficar completa, ok? Seguindo então para a próxima atividade, nós vamos então para a página 16, ok? Na letra F, que a pergunta é a seguinte: é possível preencher o quadro mágico de modo que apresente o número 1 e o número 2 na mesma linha, na mesma coluna ou na mesma diagonal? Explique a sua resposta. Então, será que é possível usar apenas esses dois números na mesma linha, na mesma coluna e na mesma diagonal e nós termos o mesmo resultado? O que você acha? Não é possível, né? Não é possível por quê? Pois a soma desses dois números é 3. E para chegar a 15, nós precisaríamos de 12. Então,
nós temos apenas números de 1 a 9. Então, nós não temos o número 12, ele não está disponível para que nós usamos ali nessa atividade. Então, a resposta é não é possível. Lembre sempre de explicar a sua resposta, ok? Na letra G, nós temos ali mais uma perguntinha, ou melhor, uma questão para a gente responder. Indique outros números que não podem ficar na mesma linha, coluna ou diagonal. Então, nós temos ali os números que não podem ficar na mesma coluna, na mesma linha ou na mesma diagonal. Ou seja, todos os números que somam 15 ou mais de 15 e os números que somam menos, de forma que fique ali igual ao nosso exemplo anterior, né, abaixo da expectativa do 9. Não podem ficar na mesma linha, coluna ou diagonal, esses exemplos: o 8 e o 9, o 6 e o 9, o 7 e o 9. Também não pode ficar o 1 e o 3, o 1 e o 4 e o 2 e o 3. Então, nós temos ali umas dicas dos números que não podem ficar na mesma linha, na mesma coluna ou na mesma diagonal, ok? Finalizamos aqui, então, esta atividade e nós seguimos, então, para o próximo tema na nossa próxima aula. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima!